Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o Shakhtar aceitou a proposta do Flamengo. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Maicon, seja feliz no Flamengo. Augusto Melo, não faça a loucura de querer aumentar a proposta pra ter o Maicon. Não faça essa loucura. Deixa o Flamengo levar. Vai com Deus, Maicon, seja feliz lá. Pessoal, não vamos ser hipócritas, pessoal. O ano passado inteiro a gente passou xingando o Maicon, falando que ele era um idoso no corpo de um jovem. Todo mundo queria a saída do Maicon, não queria que o Corinthians renovasse. Então, por que agora que ele aceita que tem uma proposta do Flamengo, a gente vai querer que ele continue? Não, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E o Corinthians ainda vai pegar uma grana em cima disso, pessoal. Então, deixa o Flamengo levar, que agora seja um problema do Flamengo. E Augusto Melo, com esses 3 milhões que você vai pegar aí do Flamengo, contrata outro volante, vai na Série B, vai nos times que subiram da Série B, ou até mesmo no Bragantino não vende jogador. Nesse Novo Horizontino, no Água Santa, no São Bernardo, contrata jogadores, pô. Pessoal, comente aí, eu quero que você use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Eu garanto que nesse Paulistão aí, tem um volante que joga mais do que o Maicon. Eu garanto. Fortalece com o like aí. Não foi? Mas não entendi que caiu hoje. Hoje faz 3 meses. Pode ser. Enquanto eu estava assistindo a televisão, não, tranquilo. Enquanto estava assistindo o programa e a Lili estava participando, falando exatamente o que você está dizendo sobre esse assunto do Maicon, a Mariana Spinelli falou: Lili, só um minutinho, já chegou uma notificação, o Shakhtar já aceitou a oferta de 6 milhões do Flamengo. Então o Shakhtar vai notificar o Corinthians para ver se o Corinthians tem a possibilidade de comprar o Maicon ou não. Isso foi a informação dada pela Mariana, depois pode até confirmar aí durante o programa. Então o Shakhtar já aceitou a oferta de 6 milhões. Se falava muito em 5 milhões de euros. O Flamengo fez uma oferta de 6 milhões, então já aceitou, e agora me parece que eles irão notificar o Corinthians para ver se o Corinthians tem a possibilidade de compra ou não. Caso contrário, provavelmente o Maicon deve acertar com o Flamengo. Aí não sei como funciona as bases salariais, não sei se o Maicon já acertou, porque uma coisa é o pronunciamento dele sobre a permanência ou não do Corinthians, né? Agora, não sei se ele já conversou também com o pessoal do Flamengo em relação a bases salariais, a luvas, tem tudo isso também, né? Então, entre Shakhtar e Flamengo, parece que já está tudo certo. E aí, hein, Pedro, valeria o Corinthians 6 milhões? Não, acho que nem tem esse valor agora para em 48 horas cobrir isso aí, mas valeria, se pudesse, 6 milhões pelo Maicon? Ele que regula o mercado, né? Boa tarde, Rafael Prats reclama que eu não dei boa tarde a ele, Bubu, ele. Passou por mim ali no corredor, fez igual. Mentira, nos encontramos no posto, cedo. No posto? Postinho aqui do lado. Eu acho que esses detalhes, assim, a gente pode... O fã de esporte gosta de saber. Porque humaniza o jornalista. Por trás das câmeras. Chegava eu caminhando. Humaniza o jornalista? Certo. Chegava eu caminhando aqui, tem um postinho aqui na esquina. Eu gosto dessas histórias. Lá dentro do postinho, quem estava? Seus cabelos... Esvoaçantes. Tomando chocolate Rafael Prats, meio assustado. Assustado? Com o noticiário do dia, né? Maicon pra lá. Preocupado. Assustado. Falou, você viu? Eu falei, vi. Aí estamos aqui comentando. O que ele estava consumindo no posto? Isso aí eu não vi, não. Só que eu fui dar uma olhada. Eu vou só dar um rápido plazinho. Eu ia consumir algo, ele falou: não pega isso aí não, que faz mal. Parei, pensei por 3 segundos, falei: você tem razão. Fui comer algo melhor. Perfeito. Saí de casa voando, não deu tempo de comer. Foi bem. Acabou que ia comer algo melhor. Willis, se você perguntar para mim, olha, o Corinthians fez uma reunião aqui agora, quer antecipar a situação do Maicon, vai pagar 6 milhões de euros pela compra dele. Eu acho que a gente ia falar: não precisa, não é isso. O valor não é esse, tem jogador de mais idade, talvez, potencial, que pode desabrochar saindo mais ou menos por isso. Só que quem regula é o mercado. Aí é o que o Corinthians vai escolher, qual vai ser a pressão. Eu acho que não tem exatamente uma pressão do tipo, nossa, o Maicon não pode sair. Não acho que tem uma pressão desse tipo, o Maicon não pode sair sem... Mas acho que tem uma coisa ali do não fortalecer o rival que acaba pautando muitas vezes certas negociações. Você acaba, vai optar. Eu não sei se eu faria esse investimento para segurar o Maicon ou não. Sim. Até porque tudo que se passa de informação é que a situação financeira do Corinthians não é das melhores. Sim. Não é das melhores. Então você precisa saber onde você vai tirar, onde você vai colocar suas fichas. Agora, é claro, né? Você tem todo um debate interno que aí vai muito além de número, do não fortalecer o rival. Aí tem que ver até onde essa corda vai esticar. Não acho que o Maicon é um jogador assim
Se sair o Corinthians não tem vida para a temporada, não acho que seja isso. Não acho que o Maicon vai resolver a situação do Flamengo no ano, nem acho que o Flamengo está atrás disso. Só que esses 6 milhões de euros na mesa para quem está passando por uma situação não estava nem previsto agora, né? Você começa a fazer uma separação ali de verbo. Vou gastar com isso em janeiro, com isso em março, vou receber isso aqui em abril, em maio eu tenho que pagar tal conta. Opa, então um boleto aqui de 6 milhões de euros agora em março. Não é exatamente isso que eu acho que a diretoria do Corinthians está precisando fazer. Não, fora que esse boleto vai para o Shakhtar, né? Essa grana do vai para o Shakhtar, né? Sim, é do Shakhtar. Para o Corinthians, ele perde o jogador. Você cobrir a proposta para ficar com o jogador. Não ganha nada, só tem a perda técnica. Exatamente. Corinthians é a perda técnica. Não... está vendendo o Maicon. Gente, é do Shakhtar. O dinheiro vai para lá. Não vai para o Corinthians. O Corinthians é a perda técnica. E aí, claro, na folha salarial, abre uma brecha ali para trazer outro jogador e tal, etc. Agora, eu vi muitas manifestações nas redes sociais, Bueno, dos torcedores do Flamengo, contrariados. Não vale não colocar essa grana toda no Maicon, não vai agregar muito aqui não. O pessoal parece que não está muito animado não com o Maicon. Eu tô sempre animado, né? Você Boa sempre. tarde pra você, Apesar William, do Instagram, pra você está animado Prates. sempre. Você está sempre animado, Pedro Gugu? Ivo, que tá precisando de carinho, hoje ele tá um pouco sensível, carente. Zé também, boa tarde. Ser humano, não pode Um mais. abração no Pedro. Nosso telão, cara, o Pedro é que parceiro. tá muito bonito, pra variar, né? Muito bonito aqui, ó. O Maicon na mira do Fla. Gostei da mira, você vê ali, ó, bacana. Pra quem gosta daqueles joguinhos e tal, né? Primeira O pessoa. Tite está na minha mira. Não. Pera. Isso é uma Maicon isso é uma na mira realidade. do Fla. Isso é pela primeira vez E na o Tite história na desse minha Até se mira. empolgou agora. Eu acho que tu vai falar o que Olha o lá, Brás quer o ouvir. Brás sabe que eu represento ele. Represento Manda aqui, até um tu eu lá, agora. né? Fiel. Fiel, lógico. Como é que a Fiel fica com o Tite, Você cara? representa a Fiel? Pô, o Brás aqui, eu classifiquei, soubesse o avancei problema várias disso. fases com o Corinthians. Ai. Dei favoritismo pro Corinthians quando ninguém Ô, Bubu, acreditava. a fase já não tá boa, lá não precisa Vocês da assistiram sua- a escolinha do sua- professor? Se eu soubesse o Aí eu problema, sei que vai assistiam. arrumar. O que falava seu boneco? Aí eu vou pra galera. Então, eu tenho culpa, a galera tá comigo, então eu tenho que... né? Exatamente, eu com o Pedro Ivo. É o seguinte, Isso aí, Bubu, essa hora não. o Gobi, com toda aquela verborragia, metralhadora giratória dele, ele atirou no Tite e falou, pô, o ano passado fizeram 3, 4 convites pro Tite no Corinthians, ele não aceitou. Aí o Flamengo chamou, ele foi. Assim, meio corintiano magoado com o Tite. E o Tite, por exemplo, deu um sinal de carinho pro Corinthians, que ele já estava acertado com o Flamengo, já estava determinado, e não assumiu para enfrentar o Corinthians em Itaquera, lembra? Postergou, foi estrear na outra rodada, para evitar ali, né, um constrangimento. Pô, o Tite foi pro Flamengo, não foi pro Corinthians, aí, pô, não vou lá, quero evitar Itaquera, minha relação com a Fiel e tal. E aí, pô, eu acho que não precisa. Eu tô com a nação, para variar, né? Eu tô com a Fiel e com a nação. Aí é fácil, Entendeu? amigão. Não, mas lógico. Aí você tá com a maior parte do Brasil. Aí é uma moleza. Aí é uma moleza. Né? Então é o seguinte, A parada é posse. a nação eu entendo. Assim, pô, o Maicon vale tudo isso? Eu acho que nesse momento não vale. Volante, olha aí, tem gente vendendo jogador jovem aqui promissor por 10 milhões de euros, 11. Você vai contratar um volante aqui que já não é um garoto, já não é uma promessa e tal, pra ser reserva, né, e pagar 6 milhões. Tudo bem, o Flamengo tem dinheiro, ele gasta como ele quiser, né? Tem condição para fazer Então, isso? mas eu não acho que seja um investimento, né, dos melhores. Acho que com esse dinheiro o Flamengo poderia fazer coisa melhor, em vários sentidos. Então eu falo, o Flamengo, para mim, não precisa tanto do Maicon. Eu acho que está sendo uma forçação do Tite. O Tite, que já trabalhou, gosta dele, eu quero esse cara. Vai lá, que nem foi com o Léo Ortiz. Ficou aquela novela, vai. Eu quero, ele chamou o Léo Ortiz para a seleção, não quero outro, eu quero o Léo Ortiz. E o Flamengo foi lá e atendeu. O Flamengo botou uma bala no Léo Ortiz. Botou uma bala num zagueiro, 8,5 milhões. um zagueiro que já, não vou dizer que é veterano, mas já tem uma idade mais avançada. Veterano, Léo Ortiz? Não, 28. Eu falei assim, O Maicon deixa claro que se o Corinthians igualar a oferta, ele fica no Corinthians. Né? Que ele não quer voltar pro Shakhtar, porque a guerra, né, que lá entre Ucrânia e Rússia deixou traumas na família, então ele não quer voltar para lá. A questão é essa, do que eu falei no começo. Ele quer muito ficar no Corinthians, mas entre ficar no Corinthians e não ficar, mas não ter que voltar para o Shakhtar, ele prefere não ficar para não ter que voltar para o Shakhtar. Deu para entender? entre Shakhtar e Flamengo, ele é Flamengo. Entre Flamengo e Corinthians, ele é Corinthians. Isso. Então eu acho Isso aí. que a diretoria do Corinthians tem que fazer um esforço. Eu não sou eu que tenho dinheiro, não é para pagar, mas tá certo. O assunto é complexo. O Corinthians lutar pelo seu Tem jogador, a que pra ele é emoção, tem a importante. autoestima, que eu acho que mexe muito na negociação como essa, mas tem que ter avaliação primeiro, técnica. E aí o Antônio Oliveira, pelo que ele passou, Antônio Oliveira quer quer o jogador, que o quer o Maicon jogador. continue.
Tudo bem que tem a vontade dele. Agora, tem um negócio, gente. É muito difícil falar isso para o fã de esporte, muitas vezes, que o mundo que, às vezes, o torcedor tem de sentimento pelo jogador, pelo time, é muito diferente desse mercado que é do futebol. Claro. Porque por mais que o Maicon seja corintiano, identificado com o clube, começou no Corinthians, ele tem que pensar também na carreira dele, na vida dele. Se tem uma chance de sair. Ele tem contrato com o Shakhtar. Sai um pouquinho para lá, senão a gente vai entrar no alvo, viu, cara? É perigoso. E ele está deixando claro, né, que todo mundo sabe o Corinthians como que é o igualar, negócio. ele permanece. Agora, o Corinthians vale a pena investir os 6 milhões de euros só para não perdê-lo para o Flamengo? Esse é o ponto para mim. Eu acho que essa emoção tem que ser Eu acho que vale, porque não foi o Rubão quem falou assim, acabou a farra... Foi o Rubão. Foi ele que falou, né? Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Aí você perde um jogador teu que é importante pro Flamengo, o cara vai falar, vamos rir da cara dele. Isso aí, ele falou, eu o acho que Corinthians isso aí vai ser competitivo, vai brigar por tudo. É E aí não você perde um jogador pro Flamengo. um palmo à frente. Não, mas eu acho que o discurso dessa diretoria nova no começo... Hoje, eles pagam, essa diretoria nova, tanto o Augusto como o Rubão, eles pagam pelas declarações até hoje. Todo mundo, sabe, nós estamos falando aqui, todo mundo foi unânime. Vamos esperar porque essa diretoria fala uma coisa e acaba acontecendo outra. A gente não sabe o que vai acontecer. Em relação aos 6 milhões, aí que eu fico... lembra no começo do ano, não fala, a propaganda tem 300 milhões, tem isso. Lembra que o presidente falou no novo patrocínio e tal? Sim. O Corinthians vai ter que pagar a multa, porque rescindiu o contrato com a antiga. Mas diz que a nova patrocinadora quer pagar essa multa, né? Mas até agora... Esse era o papo. Até agora ninguém falou nada e ninguém falou se a nova patrocinadora já acertou ou não. Pois é. Você vê a confusão que foi com o Mano Menezes, a confusão que foi com o Rojas, né? Hoje está aí, tem acho que mais de 60 ou 60 milhões que o Corinthians deve a jogadores. Cássio e Fagner ainda têm dinheiro para receber, já falaram que não vão acionar a justiça, mas, por exemplo, você tem Gil, você tem Juliano, tem Renato Augusto, tem tantos outros... O Veríssimo também não tinha pendência? Acho tinha que também. sim. Saiu, parece que 217 milhões com empresários, cobrando agora. Você entendeu? Cara, só com o Cury, né? Foi o Cury que estava cobrando 60 e tantos milhões. Então, você imagina a confusão que está acontecendo. Você imagina todo mundo que o Corinthians está devendo... Aí o Corinthians vai lá e cacifa 6 milhões de euros no Maicon. Os caras que estão lá falam, peraí, mas não paga pra mim, mas tem dinheiro pra pagar o Maicon. Aí o nosso apurador aqui, porque o Corinthians não assinou, venderam pra Globo, né? O grupo lá que o Corinthians estava, vendeu, o Corinthians está na dúvida, né? Está com asterisco o Corinthians, né? Pré-acordo. O pré-acordo. O Santos voltou pro acordo, né? O Santos e o Corinthians estavam ameaçando sair do acordo de televisão, que é uma bala, né? 1 bilhão e poucos lá. Então pingaria um dinheiro poderoso. E o mas não pinga esse dinheiro agora. Não pinga agora. Vai ser parcelado. Mas o Corinthians recuou, né? O Corinthians ali ficou... não entrou o grande problema é na questão de negócios. Né? O William acabou de falar uma coisa que é verdade, a gente já tinha falado aqui há um bom tempo. Se você chega e fala, olha, eu tenho não sei quantos milhões para receber. O empresário, o que fez o Cury? Procurei, não me atenderam, entra na justiça. É o que vão fazer. É isso. Esse é o grande problema do Corinthians. 6 milhões de euros para contratar um jogador. Mas engenharia financeira. Em alguma entrevista recente, o Augusto Melo falou que a dívida do Corinthians chegou a 2 bilhões. É o primeiro caso de clube do Brasil que alguém fala, importante, o presidente fala, em 2 bilhões. O Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão também e tal. Sempre, historicamente, nas listas, apareceu o Galo como o maior devedor dentre os grandes clubes do país. O Corinthians teria ultrapassado, teria chegado, segundo Augusto Melo, apontado, ele não tem os números, estão fazendo auditoria lá para ver, mas ele já fala que é na casa de 2 bilhões a dívida do Corinthians. Só que grande parte dessa dívida, por exemplo, é com a Arena. A Arena está incluída. O Corinthians tem como fazer um alongamento, que ele vem fazendo, né? Colocando para frente as dívidas que não são de curto prazo. Então ele só precisa se equilibrar para pagar essas contas que são urgentes. Mas o grande problema é o seguinte, que essa bola de neve ela vai continuar rodando e a cada dia que você prolonga, ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Só que aí você tem a dívida que aumenta aqui, a necessidade que você tem de fazer um time competitivo para poder jogar, a necessidade que você tem de ganhar para poder fazer dinheiro e participar dos campeonatos. O Corinthians está pensando em fazer 2 amistosos para arrecadar dinheiro, porque não vai participar do Campeonato Paulista. Não vai participar da Copa do Brasil, né? Está quase certo. Isso. É uma chance enorme. Então você imagina, esse ano já... São 6 vagas para São Paulo. Esse ano já classificou por causa do Campeonato Brasileiro. O que acontece? A Copa do Brasil, o estado de São Paulo e o do Rio, né, os dois, têm 6 representantes, têm direito a 6 vagas. Então, o Campeonato Paulista são os 6 primeiros. O Corinthians, na melhor das hipóteses, ficaria em 9º, né? Você vê a tabela, porque ele não ficou entre os 8. Então, ele tem que torcer para outros 3 times paulistas consigam vaga na Copa do Brasil. Ou como o São Paulo ganha a Copa do Brasil, ele vai jogar esse ano como detentor do título. Palmeiras e Bragantino
não tiram vaga do estado de São Paulo, porque eles foram via Campeonato Brasileiro. Ele tem que torcer para toda a concorrência, São Paulo, Palmeiras, Bragantino, ficarem entre os primeiros colocados e ganhar a Copa do Brasil. Para ele ter alguma chance remota de ir para a Copa do Brasil. Olha quanto ele perde dinheiro não jogando a competição. A situação do Maicon, para mim, é a seguinte. Se o Corinthians avaliou o Maicon como imprescindível e a condição, nesse momento, de ter esse investimento é uma coisa. Agora, não pode ser levado pela emoção assim. Não, a gente vai perder o Maicon para o Flamengo. É um negócio. O mercado é assim. O Maicon não é um jogador do Corinthians. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk. Se o Shakhtar recebeu uma proposta do Flamengo que atendeu os desejos do Shakhtar, é assim. Mas é muito chato, o torcedor vai ficar ouvindo. Faz parte. Às vezes você vai sofrer nesse começo para depois ter alguma resposta do meio para o final. Não se sabe. Eu acho que o Corinthians tem de pensar bem, por mais que seja um jogador importante, qual é a avaliação atual do Maicon. Ele é um jogador insubstituível para o Corinthians hoje? Com esse valor, talvez o Corinthians está pensando em investir. Não. Se o Corinthians está pensando em investir no Maicon, será que o mercado ou alguma observação não oferece alguém do nível do Maicon um pouco mais barato? Aí vai ter de ver a avaliação que o Corinthians vai fazer, de quem trabalha no Corinthians, da comissão técnica do Corinthians. Porque de qualquer forma o Corinthians vai ter que queimar uma graninha aí para contratar. O Corinthians não ia contratar o Lucas Veríssimo? Isso aí não estava no planejamento. O Corinthians tinha acertado no planejamento, no orçamento dele. O Corinthians ia pegar uma grana lá, uma bala, que eu não sei quanto é, se é mais ou menos que 6 milhões de euros, ia jogar no Lucas Veríssimo. O passado a casa dos 40 milhões de reais. Então, é mais ou menos então, isso aí, né? Um assim. 6 vezes 5, 30, mais... 6, né? Tal, 36, mesma ali, coisa. quase 40. Então, o dinheiro quase 40. que o Corinthians ia jogar para comprar o Lucas Veríssimo e não deu certo, né? Pega esse dinheiro e joga no Maicon. Tem mistério. Agora... Tá louco, Bubu. Pegar 6 milhões de euros e dar no Maicon, isso é loucura. O Corinthians já tá numa fase tão complicada financeiramente, ainda pegar 6 milhões de euros para dar no Maicon. No Maicon, que já tem 2 anos que a gente vê como ele tá atuando. Isso é muita loucura, mano. Deixa aí pro Flamengo. Eu disse no início, repito. Corinthians, vai no Novo Horizontino, vai no São Bernardo, Água Santa, qualquer time aí da Série B do ano passado, eu garanto que o Corinthians encontrará um volante para substituir o Maicon. Sem falar a base, sem falar aquele moleque da base lá, acho que é Rian, se eu não estiver enganado, é o Rian. Sem falar na base, pessoal. Deixa o Maicon ir embora, pô. Tá louco? Dá 6 milhões no Maicon? Isso é muita loucura pra mim. Não consigo entender isso. Augusto Melo, não faz essa loucura. Pessoal, comente aí, eu quero ver a sua opinião. E fortalece com like, beleza? E vai, Corinthians. E some, Maicon.